O que o casamento tem a ver com a nossa fé? E como podemos, de fato, nos sentir livres para viver a palavra de Deus, em vez de sentirmos o peso das regras e proibições? Neste mês da Bíblia, a Carta aos Romanos nos convida a uma reflexão profunda sobre o que significa ser libertado da lei para servir na novidade do Espírito. Vamos mergulhar no texto da Carta aos Romanos para entender a poderosa mensagem de São Paulo. Ele usa exemplos do nosso dia a dia para nos mostrar como o batismo nos transforma, nos liberta e nos dá a chance de pertencer a uma nova história, produzindo frutos de vida em vez de morte. Prepare-se para descobrir por que a lei, que é santa e boa, não era suficiente e por que a graça de Cristo é a única que nos dá a verdadeira liberdade. Vamos juntos desvendar esse mistério? Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo, vamos estudar o capítulo 7 da Carta aos Romanos, do versículo 1 ao 13. Libertados da lei para servir na novidade do Espírito. Paulo quer nos mostrar que, pelo nosso batismo, fomos libertados do poder da lei, ou seja, da obrigação de cumprir a antiga aliança, a lei mosaica, como meio de obter a salvação ou a justificação diante de Deus. Vamos lendo o texto bíblico e refletindo sobre. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Ou vocês não sabem, irmãos, falo a pessoas competentes em matéria de lei, que a lei tem domínio sobre alguém só enquanto ele vive. Por exemplo, a mulher casada está ligada por lei ao marido enquanto este vive, mas se ele morre, ela fica livre da lei conjugal. Por isso, enquanto o marido está vivo, se ela se tornar mulher de outro homem, será chamada adúltera. Mas, se o marido morre, ela está livre em relação à lei, de modo que não será adúltera se ela se casar com outro homem. Paulo usa o exemplo do casamento. Uma mulher só está ligada ao marido enquanto ele está vivo. Se o marido morre, ela fica livre da lei do casamento e pode se casar de novo sem cometer adultério. Essa comparação não é para ser entendida ao pé da letra, mas para nos ajudar a entender a ideia principal de Paulo. O batismo nos faz morrer para a lei, assim como a morte do marido liberta a esposa. Vamos seguir o texto, versículo 4. Meus irmãos, o mesmo acontece com vocês. Pelo corpo de Cristo, vocês morreram para a lei, a fim de pertencerem a outro, que ressuscitou dos mortos, e assim produzirem frutos para Deus. A analogia continua. Do mesmo jeito que a mulher é libertada com a morte do marido, nós também morremos para a lei por meio do corpo de Cristo. Isso acontece no batismo, quando nos unimos a Ele na sua morte e ressurreição. A partir de então, não pertencemos mais à lei, mas a Cristo que ressuscitou. E qual é o objetivo? Produzir frutos para Deus. Versículo 5. De fato, quando vivíamos submetidos a instintos egoístas, as paixões pecaminosas serviam-se da lei para agir em nossos membros, a fim de que produzíssemos frutos para a morte. Paulo descreve como era a nossa vida antes de Cristo. Ele usa a expressão instintos egoístas ou viver na carne para se referir a uma vida sem a graça de Deus, dominada por paixões egoístas e pelo pecado. Nessas condições, a lei que deveria nos guiar acabava sendo usada pelo pecado para nos fazer produzir frutos para a morte. Versículo 6. Mas agora, morrendo para aquilo que nos aprisiona, fomos libertos da lei, a fim de servirmos sobre o regime novo do Espírito, e não mais sobre o velho regime da letra. Mas agora a situação é totalmente diferente. Fomos libertados da lei para poder servir a Deus de um jeito novo, sobre o regime do Espírito. Não estamos mais presos às regras do passado, mas agimos com liberdade que o Espírito Santo nos dá. Uma liberdade que nos leva a amar e a fazer o bem. Versículos 7 e 8.
Que diremos então? Que a lei é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não existisse a lei, nem teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito: não cobice. Mas o pecado aproveitou a ocasião desse mandamento e despertou em mim todo tipo de cobiça, porque, sem a lei, o pecado está morto. Nesta parte, Paulo responde a uma pergunta que poderia surgir: se a lei nos leva ao pecado e à morte, então ela é má. A resposta de Paulo é enfática: de jeito nenhum. Paulo esclarece que a lei não é o problema é o pecado. Ele usa o mandamento não cobiçarás como exemplo. Sem esse mandamento, ele não saberia o que é cobiça. O mandamento, que é bom, expôs o pecado que já existia dentro dele. O pecado, então, se aproveitou da lei para despertar toda a cobiça e maldade que havia em seu coração. Versículo 9 ao 11. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. O mandamento que devia dar a vida tornou-se para mim motivo de morte, porque o pecado aproveitou a ocasião do mandamento, me seduziu e através dele me matou. Antes de conhecer a lei, o pecado estava morto para Paulo, ou seja, ele não tinha consciência de que o estava cometendo. Mas, com o mandamento, o pecado reviveu em sua consciência, mostrando-lhe sua fragilidade. O que era para dar a vida, a lei, acabou se tornando motivo de morte, pois o pecado usou o mandamento para seduzi-lo e levá-lo à ruína. O problema não é a lei, mas a nossa desobediência. Versículo 12. A lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Paulo volta a reafirmar a natureza da lei. Ela é santa, justa e boa. Ela vem de Deus e seu papel é mostrar o caminho certo. O problema é que a lei sozinha não nos dá a força para seguir esse caminho. Versículo 13. Então uma coisa boa se transformou em morte para mim? De jeito nenhum. Foi o pecado que fez isso, pois o pecado, através do que é bom, produziu em mim a morte, a fim de que o pecado, por meio do mandamento, aparecesse em toda a sua gravidade. A conclusão é clara: a lei não é a causa da morte. A causa da morte é o pecado, que usou algo bom, que é a lei, para produzir o mal. O objetivo do pecado, ao fazer isso, foi mostrar a sua verdadeira e terrível face. Por isso, precisamos da graça de Cristo para nos dar a força de que a lei não nos pôde dar. Depois de mergulharmos nesse texto de Romanos, percebemos que a mensagem de São Paulo é um chamado à esperança e à liberdade. Ele nos mostra que a lei, por mais santa e justa que seja, não tem o poder de nos libertar do pecado. Ela nos revela o mal, mas não nos dá a força para vencê-lo. Essa força, meus irmãos e irmãs, é a graça de Jesus Cristo. Por meio do batismo, morremos para o poder da lei e passamos a pertencer a Cristo, que ressuscitou dos mortos. Não estamos mais sob o peso das regras, mas sobre o regime novo do Espírito. Por isso, o nosso desafio é viver cada dia essa nova realidade, não por obrigação, mas por amor. Não para seguirmos a letra de uma lei, mas para deixar que o Espírito Santo nos guie e nos transforme. Que pela nossa vida possamos produzir frutos de amor, alegria e paz, mostrando ao mundo o poder libertador daquele que nos amou e se entregou por nós. Amém? Deixe seu comentário, eu vou amar ler. Se a mensagem de hoje tocou seu coração, deixe seu like neste vídeo para apoiar o projeto. Compartilhe este vídeo com sua pastoral, amigos e familiares católicos. Em nosso próximo encontro, avançaremos na Carta aos Romanos. Por isso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para não perder os próximos estudos bíblicos. Para aprofundar ainda mais seus conhecimentos e sua caminhada de fé, visite o site Vós Conhecer. Lá você encontrará materiais e cursos bíblicos que, sem dúvida, enriquecerão sua fé, catequese e pastoral. Continue acompanhando os vídeos do canal para seguir conhecendo a Deus através da minha voz. Até a próxima. Paz e bem.